8 de maio. Adorem o Criador. Respeitem o Criador. A adoração é uma parte importantíssima. E a Bíblia dá os motivos dessa adoração. Começando em Gênesis 1:1, que é a base de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Se nós não aceitamos Gênesis 1:1, todo o restante da Bíblia fica sem nexo, fica sem ter condição de entender e de crer. Então, por esse motivo, como o mundo esqueceu, como o mundo desprezou, como o mundo duvidou da criação de todas as coisas feitas pelo poder de Deus, a última mensagem para a humanidade antes da segunda vinda de Jesus, em pleno juízo investigativo em andamento, que começou em 1844, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, o qual completou as 2.300 tardes e manhãs, dias, anos proféticos. De 457 a 1844. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Jesus começou a julgar, ou seja, a comprovar: este está salvo, este nem entra em juízo porque já está condenado. Salvo, 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 desde Adão e Eva até hoje. Então, e vai seguir até o momento em que fecha a oportunidade, como fechou a porta da arca de Noé. Jesus disse, né? Assim como foi no tempo de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, como termina a mensagem do primeiro anjo? Ou seja, a primeira mensagem de 3 que o Apocalipse dá como verdade presente para ser pregado em todo o mundo, como uma advertência e como um convite. Adorai, 14:7, Apocalipse. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. E Isaías 40:26 diz: quem criou essas coisas? As estrelas todas foram bem contadas, que ao seu chamar nenhuma delas falta. João 1:1-3 diz: todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. E nós vemos também Romanos 1:20. Os atributos de Deus, seu poder, sua divindade, são percebidos por meio da criação. E por isso mesmo, os incrédulos são indesculpáveis quando não creem em Deus como Criador. Um claro apelo para adorar o Criador é um convite. Quando o mundo cristão aceitou a evolução, um ensino que ataca o cerne de tudo que é bíblico e cristão. Muitas igrejas estão pregando isso, o evolucionismo cristão, uma mistura de evolução com criação de Deus, deturpando a verdade presente. Se a evolução fosse verdade, nossa fé seria uma mentira. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1,
1. Deus não pergunta para ninguém. E Deus não explica para ninguém a criação. Ele apenas afirma: no princípio Deus criou os céus e a terra. Se você acreditar, está ótimo. Se você não acreditar, é problema seu. É isso que a Bíblia está tentando dizer. E é interessante isso porque esse verbo que foi criado aqui, por exemplo, bara, para criar, a palavra bara no hebraico, ela é usada só esta vez e quando usa como sujeito sendo Deus. Porque a palavra bara não pode ser usado para nenhum anjo, muito menos para Satanás e nem para ser humano algum. Porque ele reflete um atributo que só Deus tem. A palavra bara significa criar alguma coisa onde não existe nada. Então esse verbo é a base das Escrituras. Você acredita que Deus, somente pela sua palavra, Ele criou tudo que nada existia? É isso que a Bíblia está dizendo. E Deus criou no princípio todas as coisas, do céu e a terra. Para a gente ter uma noção mínima do poder de Deus, preste atenção agora. O sol que nós olhamos todas as manhãs, ele produz mais energia em 1 segundo do que a humanidade produziu energia por meio do petróleo, do gás, do carvão, do fogo, desde o princípio dos tempos. Em 1 segundo, o sol produz mais energia do que o ser humano já produziu até hoje. Mas veja, o sol, ele tem um diâmetro de aproximadamente 1.392.000 quilômetros. Caberia 1 milhão de planetas dentro do Sol do tamanho da Terra. Mas ele é apenas uma das cerca de 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia, chamada Via Láctea. Existem milhões de galáxias. Cada um tem seu nome. Mas a nossa é a Via Láctea, que ela tem 100 bilhões de estrelas do tamanho do Sol, só na nossa galáxia. Mas não para por aí. Tem uma estrela, nós chamamos de estrela como se fosse o Sol, né? É um tipo do Sol, mas é outra estrela. Ela se chama, foi apelidada aqui pelos seres humanos de pistola. Ela emite 100 milhões de vezes a energia gerada pelo nosso Sol. O nosso Sol gera em 1 segundo mais do que tudo que o ser humano já produziu. Mas essa estrela aqui gera 100 milhões de vezes a energia gerada pelo nosso Sol. E mais ainda, 1 milhão de estrelas do tamanho do nosso Sol podem caber dentro da esfera dessa estrela chamada pistola. 1 milhão de sóis poderia caber ali dentro.
Como nós podemos compreender a criação? Como nós podemos compreender o poder de Deus? Por isso que Deus não explicou. Por isso que começa a Bíblia simplesmente assim. E Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como que Deus vai explicar o poder dele? E ele usa o termo bar ali, criar do nada. E no princípio, Deus criou do nada os céus e a terra. A criação revela um Deus de força inacreditável, incrível. Não é inacreditável porque nós não ser crível, não é isso. É que é incrível. É um poder ilimitado, sai fora da nossa mente. A nossa capacitação mental não chega a entender essas coisas. Por isso que existe a fé. Mas ele diz assim: é muito fácil você crer. É só olhar e ver que está tudo aí. Olha a ordem, olha as cores, olha os perfumes, olha as cores, as tonalidades das cores, as diversas coisas, o amor de Deus esparramado por tudo. Ele é o Deus que começou este mundo, que está sempre presente. Deus não abandonou o mundo. Ele está no controle de tudo. E nunca vai abandonar. Porque o amor é maior do que o seu poder. O maior atributo de Deus é um amor maior do que tudo que ele fez. E ele governa por amor. E o amor engloba a justiça. E a justiça engloba o livre-arbítrio. E nós somos amados de Deus. Desse Deus incrível. Desse Deus magnífico. Digno de adoração, porque Ele nos ama, nos criou como um Pai amoroso, e com suas mãos projetou cada um de nós, e soprou nas narinas o fôlego de vida. Não fez como foram os animais, não usou a palavra bara para nós. Criou do nada. Ele não criou do nada. Ele criou de algo existente, já pré-existente. Nós. Ele criou do barro que ele já tinha criado. Ele criou da terra que ele já tinha criado. Ele soprou nas narinas. Ele desenhou cada um de nós. Ele projetou. Mas não como um robô. Como alguém que tem liberdade de escolher até o lado errado. Você é pai, você é mãe, você está entendendo o que eu estou dizendo. Creia nesse Deus, adore esse Deus e nada mais.